Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, cofundador e diretor comercial da Gestão DS e gostaria de dar as boas-vindas a esse nosso mini curso e dizer que é uma honra poder estar lhe falando e ajudando sobre plano de venda ou como alguns preferem falar, plano comercial. Pois essa palavra venda assusta um pouco, ainda mais no segmento da saúde, mas tudo é uma questão de como você enxerga, pois a palavra venda, em sua essência, significa que você possui o direito sobre algo e que, no seu caso, seu conhecimento. E ficou anos estudando e nada mais justo que alguém pague por isso. Assim, o objetivo do nosso curso aqui é, além de desmistificar esse processo, capacitar os participantes do workshop a elaborar e gerir um plano de vendas para sua clínica, para o seu consultório, que proporcione o alcance do propósito, objetivos e metas estabelecidas. Lembrando que cada um tem os seus indicadores, seja aumentar o lucro, o número de procedimentos, faturamento, por aí vai, podendo ser mais modesto ou mais complexo, de acordo com o que você já visualizou para você. E agora que você já viu onde quer chegar, nosso próximo passo é montar o planejamento para chegar lá. E dentro desse planejamento, seu plano de vendas. Talvez, eu sou um pouco suspeito para falar, as vendas sejam o coração de tudo isso, né? O que vai irrigar todos os setores da sua clínica para continuar crescendo e desenvolvendo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso curso e nos vemos nos próximos vídeos. Antes de iniciarmos, é importante aqui equilibrar expectativas e saber o que você vai aprender nesse curso e nos próximos vídeos. A Gestão DS é um software de gestão para clínicas e consultórios médicos que auxilia na parte de prontuário, processo, gestão, finanças, marketing e hoje conta com mais de 2.500 usuários em todo o Brasil e também fora. E a grande maioria desses usuários é formado por um time muitas vezes enxuto, leia-se os médicos e as secretárias, as médicas e as secretárias, que precisam dar conta de todo esse processo, muitas vezes sozinhos. Algumas clínicas que estão na nossa base têm uma pessoa no papel de administrador, né, que muitas vezes também ocupa essa função de organização dos planos, das metas, dos planejamentos, dos controles e execução. E um número bem menor de clínicas hoje possui de fato um setor que a gente pode chamar de um setor comercial, um setor de vendas, com uma equipe, processos bem definidos. Assim, a maior parte do nosso curso é pensada para você que se identifica com aquela primeira fatia, né, dos nossos usuários que tem que equilibrar essa função de técnico, mas também empresário, e que na maioria das vezes nunca tinha ouvido ou visto, né, esses diversos termos do mundo empresarial e se viu obrigado a aprender para seguir crescendo no mercado. Então, se você se identificou pelo menos um pouco com essas palavras, esse curso é para você. Mas aí uma parte já deve estar pensando, poxa Felipe, mas eu já tenho um time, um setor com processos bem definidos, eu não vou poder aproveitar? Pode continuar também assistindo, que eu lhe garanto que se você está nesse nível de um dos principais processos, de um plano comercial, são treinamentos e capacitações constantes, né? Então aqui a gente também vai trazer diversas dicas, experiências e práticas reais que vemos acontecer em mais de 1.000 clínicas por todo o país e eu posso garantir que esse problema que você está passando hoje, ele não é só seu. Alguém já passou por isso antes e de alguma forma acabou resolvendo. Então aqui você pode pegar um pouco desses insights para melhorar algo no seu processo, algo na sua clínica e, consequentemente, atingir os seus objetivos e as suas metas. Dito isso, nossa ideia aqui é ser prático e direto ao ponto, para que de fato você consiga pôr em prática esses diversos termos que escuta por aí. Basicamente, qualquer plano, seja ele comercial ou outro, ele consiste de dois momentos, o planejamento e a execução. E a primeira dica já é aqui. O que já vimos de clínica perderem mais tempo planejando algo do que executando é enorme, e esse já é o primeiro erro. Aqui na Gestão DS, nós entendemos que ambos os processos eles são importantes para que o plano aconteça, seja o processo de planejamento ou o processo de execução. Mas para você ter sucesso nesse plano, o segredo é 10% planejamento e 90% execução. Poxa, Felipe, mas minha consultoria, minha auditoria, a assessoria falou outra coisa. Fizemos um plano robusto, com objetivos, metas, indicadores, acompanhamento de desempenho e por aí vai. Perfeito. Se você está mantendo e de fato conseguindo seguir esses passos, segue o seu plano, mas agora, se ele não está saindo do papel, só de olhar para ele você já cansa, ou sempre coloca algo na frente dele porque não tem tempo, aí você tem um problema. E talvez dar um passo atrás, fazer um processo mais enxuto, um plano mais enxuto, com poucos objetivos, porém claros e metas bem definidas, vai fazer você tirar algo do papel de fato e principalmente te motivar a depois dar seguimento naquele seu plano já robusto. Pois você agora viu que é possível e está tendo resultado e nada motiva mais do que resultados. Então, voltando lá no nosso plano, na fase de planejamento e execução, basicamente no planejamento, o que a gente vai fazer nesse mini curso
e te ajudar a entender um pouco mais aí dentro da sua clínica. Fazer toda a parte de levantamento, seja da sua equipe, de recursos, de materiais, serviços, sua política, sua cultura comercial, faturamento, o que está bom, o que não está e o que a gente pode contar aí para o nosso plano que a gente vai estar desenvolvendo. Também a gente vai falar sobre estabelecer metas, pois é isso que vai ditar o ritmo do jogo. Como decompor ela em níveis menores, até chegar lá na sua secretária, no seu administrador, até que todas essas metas se somem e cheguem no seu objetivo. E principalmente nessa parte do planejamento, o importante é pensar na estratégia que vai ser utilizada para atingir os seus resultados, para não ser algo só pensado, né, ficar no mundo das ideias, mas que de fato se concretize, que vá para a rua e que te dê resultados práticos no seu dia a dia. Já a execução é onde deve estar o seu foco principal. Envolve toda a parte de organização, será um ponto que a gente vai analisar. Basicamente é a palavra, é definir o que é possível ser feito, conversar com o financeiro, o que é possível de fato fazer, se temos tempo, recurso, porque também não dá para fazer tudo, né? Então, às vezes, pelo menos um dos dois você vai ter que ter, ou dinheiro ou tempo para estar investindo. Então, a organização, nessa etapa do processo, você vai definir isso. Dirigir é iniciar o nosso ano comercial, atividades, processos, para começar a atingir suas metas diárias, da semana, a mensal, trimestral, semestral, anual, é a execução de fato. E por fim, a parte de controlar, que é garantir que o processo esteja ocorrendo, o que está dando certo, o que não está dando, por que não está dando certo, qual o problema e ir ajustando ao longo do caminho, fatores internos e externos que irão influenciar. Nos próximos vídeos, iremos comentar sobre cada uma dessas etapas, trazer insights de como iniciar ou melhorar o que você já está fazendo. Nesse momento do levantamento de dados, basicamente a gente precisa fazer como se fosse um diagnóstico do que está acontecendo, assim como os exames na medicina. Quanto mais exames forem solicitados, melhor vai ser o nível aí da informação, melhor será o diagnóstico, bem como a complexidade do tratamento. Porém, em muitos casos, às vezes um exame simples, como um exame de sangue, por exemplo, consegue já lhe dar diretrizes importantes de por onde começar, e a analogia é mais ou menos essa. Quanto mais exames sua clínica, seu consultório precisa, a gente vai conseguir ter um nível melhor de informação. Ao realizarmos esse levantamento, que alguns preferem chamar, por exemplo, de auditoria, o nosso objetivo é identificar, né, a situação atual das variáveis mais relevantes para a elaboração de um plano, seja ele um plano, um planejamento de vendas ou comercial. Bom, Felipe, mas então, quais são esses exames básicos que eu preciso fazer aí para o meu consultório, para a minha clínica nesse momento? Podem ser feitos muitos exames, né, mas eu considero como principal, no que tange um plano de vendas, um plano comercial, dividir isso em dois momentos, que são resultados finais e resultados intermediários. Primeiro, a gente vai falar aí na sequência dos nossos vídeos dos resultados finais. E para ser ainda um pouco mais prático, para te ajudar um pouco mais na clínica, a gente separou 3 níveis para avaliar esses resultados dentro desse período, que é o volume de vendas, o faturamento e, para quem já avançou um pouco mais, também falar sobre a contribuição marginal. São 3 níveis de resultados finais que é bem interessante aí para você entender um pouco mais a sua clínica. O primeiro que a gente vai falar é o volume de vendas, que é o total de venda mesmo. Para ser mais realista, né, o bom é medir ele em unidade ou moeda, por exemplo, seus procedimentos. É o número de referência e todos os demais vão ser segmentação. E aí você vai ter uma ideia da demanda, né, que a sua equipe vai ter para chegar nesse número, visto que nem todas as pessoas que chegam lá que é o volume total de vendas, de fato convertem, né? Em muitos casos acabam não fechando ali com você. E aí, consequentemente, o volume de venda é sempre para mais, diferente do faturamento, pois podemos perder, por exemplo, se você precisa vender 1000 procedimentos, mas você sabe que a sua taxa de conversão aí você perde uns 100, você tem que fazer 1.100 procedimentos para conseguir bater a sua meta. Mas outros cuidados é você ter cuidado com a oscilação de preço, né? Por exemplo, do material, do mercado estético, são ajustes que tem que cuidar. Basicamente, esse é o primeiro indicador que a gente precisa ter uma ideia da clínica, ano a ano, dos últimos 5 anos, né? Se possível. E o bacana aqui seria se você conseguisse fazer essa análise corrigida, por exemplo, da inflação, da correção do produto, principalmente desse mercado estético, né, que é bem importante. Mas, poxa, eu não tenho isso, né? Então faz do que você tem. Se você tem um período aí de 1 ano, pelo menos, se não tiver nenhum ano, comece agora para começar a montar histórico, né? Para a gente montar um plano mesmo, a gente precisa saber sobre tendências. Claro que analisar o passado nem sempre vai prever o futuro, mas a tendência é que dê indícios do que a gente pode encontrar lá na frente. Então é muito importante você conseguir ter esses registros para analisar o volume total aí de vendas, seja de procedimentos, consultas, enfim. E para quem já está um pouco mais avançado,
tem todos esses números em dias, assim, quer avançar um pouco mais, é bacana decompor esse volume de vendas, né, que é o total de tudo. Dá para fazer de várias formas, por exemplo, fazer a diária do mês corrente, então todos os dias, se você tem, para entender um pouco mais de oscilações, né, se tem dias específicos que você vende mais, que você vende menos, às vezes, por exemplo, final de semana você não trabalha na clínica, sábado e domingo, então consequentemente fica muito mais fácil você dividir sua meta dentro dos dias da semana, né, quando a gente for falar ali do estabelecimento de metas. Uma outra forma de decompor volume total de venda é mês a mês dos últimos 2 anos. Então você consegue fazer aí comparações, né? Uma comparação que eu gosto muito de fazer é trimestral. Então, uma comparação bacana, por exemplo, de trimestre a trimestre dos últimos 2 anos. E principalmente no mercado estético, tem uma avaliação bem bacana de volume de vendas que é por estação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o frio, tem o calor. Então a gente sabe que tem alguns momentos do ano em que a procura no mercado estético ela é maior. E aí você pode fazer esse levantamento de dados aí de 2 formas principais assim, que eu daria como sugestão. Como unidade, então entender, por exemplo, quantos procedimentos você fez no total, né? Sejam, sei lá, uma toxina botulínica, um Sculptra, um procedimento, e também, ao mesmo tempo, por moeda. Você quer saber quanto foi o seu faturamento com toxina botulínica, com Sculptra, com preenchimento. Então seriam 2 análises aí para você iniciar esse levantamento no que tange o resultado final aí do volume total de vendas. Um outro insight, né, bem interessante, seja você que está iniciando ou que já tem um processo bem estruturado, é trabalhar esse volume total de vendas, né, que é o resultado final aí, por canal. No caso da clínica, do consultório, a gente entende canal como origem, assim como a gente trata aqui na gestão DS, como a gente ajuda nossos clientes. Basicamente é você conseguir mapear e ter isso registrado, como esse cliente chegou até você, né, e gerou essa venda lá. Então foi por indicação, foi por marketing digital, foi por parceiro, enfim. Esse hoje, no nosso ponto de vista aqui na gestão DS, é um parâmetro essencial para que você consiga trabalhar e ter um plano comercial com resultado. Porque se você consegue identificar o caminho feito pelo paciente, você consegue medir a eficiência, né, e a relação de custo e margem que você tem por cada canal. E a eficiência que ele vai ter aí para a sua empresa. O próprio exemplo da gestão DS. Assim, hoje a gente tem uma conversão muito maior de clientes quando eles são indicados pelos nossos clientes. Então a gente consegue dar uma jornada diferenciada para esses novos leads, né, novos contatos. E por fim, a última dica para analisar o mercado estético é importantíssimo, é por linha de serviço, ou seja, aquelas mesmas análises que a gente falou lá dos últimos 5 anos, trimestre, dos últimos 2 anos, analisar os últimos anos trimestre a trimestre, é analisar através dos serviços da clínica e entender a participação de cada um deles. Entender qual o serviço que mais contribui, né? Hoje a gente fala muito da Lei 80-20, que é o Teorema de Pareto. Qual que tem a parcela menor que corresponde ao maior volume, que contribui maior ou em menor proporção. E o principal ponto é descobrir qual é o seu carro-chefe, entender qual é aquele procedimento que é essencial para a clínica. E assim focar e especializar nesse ponto. É uma boa estratégia aí para você seguir, que a gente irá discutir aí depois ali no momento da estratégia. Então, além também de decidir qual desses serviços você vai manter, qual linha você deve aumentar, diminuir, ou por muitas vezes até parar de fazer. Por exemplo, a gente tem clientes que quando começaram a medir isso, perceberam que alguns procedimentos eles não eram tão rentáveis assim, que claro que sim, traziam um valor financeiro para a clínica, mas pensando aí no montante, eles não davam um bom resultado, tomavam muito tempo, e aí quando começa a fazer essas análises, você percebe e consegue juntar a margem, né? Consegue entender o custo que você tem com aqueles procedimentos e definir aí os seus principais serviços para a clínica. O outro resultado final que a gente tem é o faturamento, né? Que é efetivamente aquilo que se concretizou. Por exemplo, às vezes você tem uma inadimplência, né? Então o volume de vendas ele conta com aquilo que você perde. Agora o faturamento é aquilo que de fato aí foi concretizado. Essas informações muitas vezes você pode não ter, mas quem tem isso tem algo muito mais real e palpável, né, para poder auditar, poder levantar esses dados e consequentemente criar depois suas metas. São aqueles exames mais específicos da sua clínica, né? Por exemplo, aqui na gestão DS a gente foca muito e numa coisa que a gente chama que é o MRR, né, que é a nossa recorrência mensal. Então, mais importante do que o nosso volume total de vendas é quando os clientes de fato entram todo mês e permanecem conosco. Não é a mesma coisa que um faturamento, mas é de fato aquilo que você recebeu na sua clínica, né, tirando todas as inadimplências, enfim. E é importantíssimo também lembrar isso de você analisar o faturamento também naquelas decomposições que a gente falou.
por canal, né? Então, entender como aquele paciente chegou até você, que é por indicação, por marketing, enfim, para você ter uma ideia do qual que é o faturamento que aqueles canais estão te dando e também a mesma coisa que a gente comentou lá no volume de vendas por linha de serviço, né? Entender quais são os seus o carro-chefe ou os carros-chefes que você tem aí na sua clínica, né? Aqueles produtos, os serviços, né? No seu caso, que vão te dar o maior faturamento, aí seja pensando naquelas decomposições aí dos últimos 5 anos, né? Nos últimos 2 anos, mês a mês, analisando os últimos 2 anos, trimestre a trimestre, por sazonalidade. Então, esse é um outro resultado final que é bem interessante nessa fase aí de levantamento de dados, você fazer auditar ele para entender um pouquinho melhor do cenário da sua clínica. O terceiro item dos nossos resultados finais é da contribuição marginal. Geralmente, quem analisa isso é quem está um pouco mais avançado, mas se você está interessado em começar a entender um pouco mais os seus resultados, você pode fazer isso também, mesmo que esteja iniciando. E a contribuição marginal, ela basicamente é o seu custo, os seus custos, o teu preço de venda, desculpa, menos os seus custos variáveis. Por exemplo, pensa lá no seu procedimento de toxina botulínica, né? Então ele tem um preço, mas aí você vai começando a descontar uma série de fornecedor, frete, tributo, comissão, tem taxa de cartão e assim você consegue identificar a contribuição marginal. E conjuntamente você consegue analisar isso. Se você analisar isso com a contribuição marginal da sua empresa, aí você começa a usar outros descontos, por exemplo, com aluguel, folha de pagamento, segurança, eletricidade, aparelhos, software, enfim, você entende quantos procedimentos de fato você precisa vender para pelo menos estar empatando com todos esses descontos, que é o que a gente chama aí de break-even ou ponto de equilíbrio. E se você conseguir ultrapassar esse ponto de equilíbrio, você vai ter lucro. Consequentemente, se você não ultrapassar ele, você vai ter prejuízo. E essa análise aí, ela é fundamental porque ela te dá uma visão mais real do que está acontecendo, né? Às vezes o volume de venda e até mesmo o faturamento ele pode estar te enganando, né? E você não tem essa ideia, se você não tem essa ideia da contribuição marginal. E a partir disso, você pode aí perceber, por exemplo, que a estratégia, de repente, nem é só tentar aumentar aí o seu volume de vendas, as suas vendas, o seu faturamento, mas também tentar puxar, né, o ponto de equilíbrio, os seus custos um pouco para baixo também. O ponto de equilíbrio basicamente é os seus custos fixos mais os seus custos variáveis. Basicamente, então, são esses aí os 3 resultados finais que a gente busca acompanhar e quando a gente começa a montar um plano de venda, um plano comercial, que é o seu volume total de vendas, né, que é de fato todas as vendas, o seu faturamento, que é basicamente são todas as vendas menos aquilo que você perde, e a contribuição marginal, que aí são os seus custos variáveis que você tem e você consegue ter uma ideia melhor aí, se somar isso aí com a contribuição marginal da empresa e tirar toda a parte dos custos fixos, entender um pouquinho mais de ponto de equilíbrio, o seu break-even, entender quantos procedimentos, quantas consultas você precisa fazer para pelo menos estar empatando e aí ou ter prejuízo ou ter lucro. Então, são esses aí os 3 principais resultados. Além dos nossos resultados finais, né, que basicamente é onde a gente quer chegar, para chegar nesse fim, a gente tem nossos resultados de vendas intermediários. A gente já viu que nos resultados finais, uma série de fatores, mas, poxa, como é que a gente vai chegar lá? Para isso, a gente precisa mapear, é o que chamamos de resultados de vendas intermediários. Basicamente, é um fluxo. Por exemplo, se eu quero fazer aí X procedimentos, qual é a jornada para isso acontecer, né? Então, a gente tem a questão de geração de leads, né, que são basicamente contatos novos que chegam toda semana, todo dia, pessoas que chegam até você, estejam no consultório, por ligação, pela internet. E aí, depois desses contatos, quantas consultas eu gerei, né, oportunidades, pessoas que passam pela porta. Depois dessas consultas, quantas propostas de fato foram feitas. E depois dessas propostas, quantas vendas, faturamento e contribuição marginal ocorreu. Lembrando que a análise aqui também ela pode ser feita aí a nível dos últimos 5 anos, trimestre, enfim, como a gente já conversou lá no nosso primeiro quadrinho lá dos vídeos anteriores. Só que se fosse isso seria fácil, então a gente tem toda a decomposição de clientes, né, entender aí quem é seu grupo principal de cliente, questão de serviços que temos na clínica, quais estão crescendo, decrescendo, estagnados. Também entender aí nesses resultados intermediários seus principais concorrentes, buscar aqueles mais próximos, que tomam mais clientes de você com frequência, né? Ou que são benchmarks aí do mercado, que são referência. Como é a nossa equipe de vendas, né? A gente tem uma equipe, uma pessoa de venda, elas são capacitadas. Qual que é o perfil desse time? Eles foram contratados para isso ou eles fazem mais isso? A partir também de treinamento e desenvolvimento do seu time, né, dessa pessoa, e também a parte do processo de vendas, a execução do processo comercial, saber se
estamos perdendo cliente por alguma ineficiência do processo, qual que é a estrutura organizacional das vendas, pensando na nossa empresa, qual que é o setor aí que, pensando no organograma, né, que ela vai estar dentro desse aspecto global da nossa clínica, recursos materiais, tudo que a gente tem para trabalhar a nossa força de venda, para poder fazer o nosso trabalho, seja a prospecção, fidelização, os fechamentos, a gente tem brindes, tem catálogos, tem vídeos, recursos tecnológicos, né? Então como é feito tudo isso? É no papel, é no software, tem algum tipo de acompanhamento? E por fim aí, um outro resultado intermediário que a gente precisa analisar também são nossos recursos financeiros, né? Os gastos, as receitas de venda, o que é contabilizado nas vendas, a provisão a gente vai gastando à medida que tem disponibilidade, a gente vai ter um budget. Então, além aí de entender todo esse fluxo ali, basicamente do processo comercial, existem todos esses fatores que são resultados intermediários para a gente conseguir alcançar aqueles nossos objetivos finais. Então aí, na sequência dos nossos vídeos, a gente vai tentar exemplificar e falar um pouquinho mais de cada um desses itens que a gente foi citando. Até mais!